Olá pessoal, hoje fomos brindados com a notícia de que o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Ministério da Saúde não aprovou a diretriz para tratamento medicamentoso ambulatorial do Covid-19 que foi aprovada em votação pelo CONITEC em dezembro. Na realidade, o CONITEC é um órgão que recomenda com base técnica e o secretário tem que aprovar essa recomendação. Normalmente, diretrizes são aprovadas. Não é de meu conhecimento alguma que em algum momento da história não foi aprovado, embora possa haver, eu não sei. Mas é inusitado esse fato. Portanto, nós vamos comentar esse fato que coincide com minha postagem no blog que eu publiquei hoje de manhã, até mesmo antes dessa notícia, e que tem elaborações semelhantes, embora aqui a gente vá fazer outros tipos de elaboração também. Bem, gente, esse, para quem não conhece, é o nosso canal do YouTube, Medicina Baseada em Evidências. Se você ainda não está inscrito, clique aqui nesse sininho para se inscrever e vocês vão ver que muitas coisas que eu falo aqui existe escrito na legenda os links para essas informações, assim como os links das nossas outras movimentações em medicina baseada em evidência, como o link para o curso online, para o meu blog, para o podcast Medicina Baseada em Evidências e para o nosso Twitter, onde nós também trocamos ideias com essa comunidade que junto prega o pensamento científico em saúde. Mas vamos falar um pouco desse assunto, que é um assunto sério, né? Eu vou tentar relatar um pouco dos fatos, os fatos que compõem essa história, que termina nessa não aprovação. Fazer uma análise também científica, de argumentações pseudocientíficas e também conversar mais sobre o ecossistema, né, científico, que na verdade é um ecossistema social e que às vezes traz falhas, né, de pensamento que levam a coisas desse tipo. Normalmente, e quem nos conhece, dialoga conosco, sabe que a gente utiliza na realidade exemplos, digamos, exemplos clínicos ou exemplos de artigos científicos ou de condutas propostas para como gancho para um objetivo primordial, que é o objetivo da educação, é o objetivo acadêmico. Então, quando, por exemplo, normalmente eu critico um artigo, a ideia não é criticar a atitude dos autores enquanto indivíduos ou coisas assim, mas é pegar aquele gancho para falar de metodologia, ou para falar de interpretação, ou para falar de filosofia da ciência. Tudo é um gancho. Nesse caso aqui, na verdade, o gancho é mais importante do que a lição científica, porque é uma fala que foge um pouco da minha característica principal de acadêmico e entra numa característica que eu tento evitar, que é a característica de ativista. Eu acho que ativismo não combina muito com o academicismo ou a visão científica. Ativismo é importante, mas na hora que a gente vira ativista, a gente perde, até por questões de emoção, a gente perde ponderação. Então eu prefiro normalmente assumir uma postura mais acadêmica do que ativista ou mais científica do que ativista, mas hoje essa minha fala tem sim uma característica ativista pela situação. Ela tem um objetivo pragmático de fato alertar o Brasil para uma situação que é aparentemente uma influência política em questões de saúde pública, em políticas de saúde pública que deveriam estar voltadas para a política. Então, como é essa história, como tudo isso começou, como eu conto na postagem do blog de hoje, essa diretriz de tratamento ambulatorial de Covid, que foi confeccionada, né, por técnicos do Ministério da Saúde, técnicos de um núcleo de tecnologia em saúde, foi confeccionada de uma maneira metodologicamente rigorosa, também
com a interação de especialistas e médicos que contribuíram para essa diretriz, e normalmente a diretriz é apresentada ao CONITEC para que ela seja, que o CONITEC sugira coisas e naturalmente aprove ou não. Eu nunca vi uma diretriz não ser aprovada, e na verdade diretrizes não são os tipos de discussões mais controversas no CONITEC. As controvérsias maiores estão nas incorporações de tecnologia em saúde, embora a discussão seja importante para que se sugira melhoramentos. Então, foi surpreendente no momento inicial, naquela primeira discussão em outubro, o empate. Um empate de 6-6, ou seja, o CONITEC não aprovou aquela diretriz que o Brasil esperava, até com o objetivo de pacificar essa controvérsia que parecia que não terminava, que é a controvérsia da utilização de kit Covid ou dessas drogas não embasadas propriamente em evidências, né? O CONITEC não conseguiu uma predominância de votos para qualquer dos lados, e naquela época eu publiquei na Folha de São Paulo um artigo chamando de um improvável empate, onde na realidade eu calculei que a probabilidade de um empate, usando assim uma distribuição binomial 6-6, como é o que ocorreu, era de 12%, e portanto rejeitava a hipótese nula do acaso e deveria existir algum viés. Essa foi uma análise que eu me limitei naquele momento a números, ou gerava a hipótese de que existia algum viés, mas com muito cuidado, porque isso não estava ainda explícito, era uma suspeita. Ao longo desses 2 meses, a coisa ficou mais explícita, na medida em que na segunda reunião do CONITEC, de novo houve a insistência de parte dos membros contrários à aprovação daquela diretriz. E a diretriz foi aprovada com 7 votos contra 6, ou seja, não houve mudança de votos ou uma reflexão a respeito daquilo. E foi aprovada porque a Anvisa votou naquela segunda reunião, e por questões de acaso a Anvisa não estava ali presente na primeira reunião. Então se resolveu dessa forma, mas ficou claro uma resistência grande a uma coisa que a mim parece simples, que é não recomendar o que não tem evidência, né? Sem precisar entrar em polêmica, que essas coisas têm muito baixa probabilidade de na verdade, funcionar, mas na ausência de evidência, realmente a gente não vai ficar incorporando recomendações ao SUS. Mas não foi tratada como uma coisa simples, na verdade virou uma controvérsia grande, foi aprovada, portanto, e o secretário hoje não aprovou essa aprovação, ou essa recomendação do CONITEC. Mas entre essa situação e o secretário aprovar, na realidade, membros do CONITEC inconformados com aquela tendência de aprovação do CONITEC, entraram com um requerimento para esse secretário de ciência, argumentando contra a diretriz. E argumentando vícios processuais, mas vícios metodológicos também. E foi isso que eu comentei na minha postagem do blog de hoje. E aí é um fenômeno bem interessante, que é o fenômeno do pseudocientífico, ou seja, utilizar jargão científico para propor coisas que violam os próprios princípios científicos. Coisas como do tipo, significância estatística não é suficiente, a significância estatística não é necessária, devemos usar os critérios de Hill e também fazer inferências de causalidade em relação à eficácia de tratamento. Bem, gente, a gente não pode confundir significância estatística necessário e suficiente. Significância estatística não é suficiente, mas é necessário para que depois a gente pense em causalidade. Segundo, critérios de Hill, eles foram criados numa circunstância para tentar avaliar se a associação de cigarro e câncer de pulmão era causal. Portanto, precisa primeiro a demonstração da associação. Você não vai discutir causalidade sem associação, e a associação tem que ser estatisticamente significante. Veja que eu estou falando aqui coisas tão básicas, óbvias, mas que esses termos, significância estatística e critérios de Hill, foram utilizados de uma maneira deturpada. Critérios de Hill não se aplicam tanto à situação de eficácia, porque quando você está falando de eficácia, você pode fazer ensaios clínicos randomizados, situações em que o contrafactual chega a ser bem representado pelo grupo controle e, consequentemente,
a análise de causalidade está no próprio dado empírico e não tanto nesses construtos teóricos. Portanto, está inadequado propor critérios de Rios para eficácia, na ausência de significância estatística. E o terceiro ponto dessa argumentação, presente nesse requerimento encaminhado ao secretário de Ciência, é que é uma tabela de tratamentos na qual hidroxicloroquina é tida como uma droga efetiva e segura do ponto de vista de evidências e vacinas classificadas como drogas que não tinham evidências para efetividade e segurança. Então, é de fato uma caricatura do pseudocientífico esse documento, e essa é uma análise não de pessoas, é uma análise científica, mas é de surpreender que um secretário de ciência aceite um documento anti-científico, né? Então, é lamentável quando a gente vê a ciência sendo usada contra a ciência, ou a ciência, ou raciocínios que tentam parecer científicos sendo usados contra a sociedade, na verdade, porque aqui a gente não está em defesa da ciência, a gente está em defesa da sociedade. Então isso culmina com esse secretário de tecnologia pedir a demissão, né, da diretora atual do Conitec, que naturalmente fez o trabalho dela sendo responsável pela gestão das pessoas que estão trabalhando nessa diretriz e que votou a favor da diretriz, assim como nós, como membros do Conitec, também votamos a favor da diretriz. Houve o pedido ao ministro da Saúde de exoneração da diretora e aparentemente esse pedido não foi aceito, mas culmina agora com essa não aprovação da diretriz. Então é esse ponto que nós estamos, essa é a história relatada e algumas reflexões podem ser feitas aqui. Eu me lembro que numa das atualizações do nosso curso online, no módulo de ecossistema científico, eu fiz uma aula chamada O Paradoxo da Inteligência Científica. E essa aula foi baseada em um artigo muito interessante do Dan Kahan, publicado no Journal of Science Communication em 2015, onde ele mostra, de fato, que quanto mais conhecimento científico, mais polarizadas as pessoas ficam. Então, republicanos com boa educação científica, eles tendem a ser menos a favor do aquecimento global do que republicanos com menos conhecimento científico. Isso acontece, portanto, isso é descrito com especialistas também, quanto mais especializado o nosso conhecimento, às vezes a gente utiliza de nossas maior capacidade de argumentação em relação às nossas crenças e não utiliza na realidade princípios para tentar chegar mais próximos da verdade. Então isso tende a ser do ser humano. O que a gente tem que entender é que principalmente em momentos cruciais como esse, em momentos de crise, a gente tem que se controlar enquanto as nossas tendências de sermos enviesados. E esse documento, eu nunca achava que 3 anos atrás ou 4, quando eu atualizei e fiz essa aula, um exemplo tão claro estaria presente, porque é realmente uma manifestação de pessoas que aparentemente têm algum domínio, pelo menos dos jargões científicos, para inverter a questão e ir contrário a uma coisa que foi feita de uma maneira técnica em prol da saúde pública. O que a gente pode fazer também uma análise epidemiológica em relação a isso. E eu gosto de epidemiologia como uma definição, uma das boas definições de epidemiologia é testar a causalidade mesmo, que é a associação causal entre exposição e desfecho. Né? Então, a questão para essas pessoas ou seja, qual é o desfecho que elas estão esperando ao expor o Brasil a esse tipo de constrangimento? Né, ou ao expor o Brasil a esse tipo de situação ou a essa controvérsia no momento que precisaríamos estar unidos em prol da saúde pública durante uma grave crise de saúde pública. 2020, eu acho que em maio eu
publiquei o artigo A Inversão do Ônus da Prova, onde eu falava do feitiço do tempo, ou seja, eu não acredito que em maio de 2020 ainda estamos discutindo hidroxicloroquina. Veja que a gente está agora em janeiro de 2022 e uma simples diretriz que diz essas coisas não têm evidências, portanto não recomendamos ou recomendamos contra, não é aprovada. Ou seja, parece que a gente não evolui, né, nessa discussão, e essa não evolução, no meu modo de ver, tem uma questão intrínseca de um viés que parece ser um viés de fato político. Esse é o pior momento para gerar controvérsia. Controvérsia é uma coisa boa do ponto de vista científico, quando ambos os lados da controvérsia estão utilizando os mesmos princípios científicos. Mas quando um lado utiliza uns princípios e o outro utiliza outros princípios, é melhor nem discutir, porque isso não é controvérsia, isso é polarização, isso é briga, isso é guerra. E eu acho que guerra, todos os dois lados devem evitar. É uma crítica que eu faço, inclusive, aos defensores da ciência. Não precisa essa postura tão bélica que eu estou defendendo a ciência como se fosse alguma coisa, como se estivéssemos numa guerra. Não precisa isso, precisamos discutir. Até mesmo porque a arte da persuasão depende de uma boa comunicação e uma boa aproximação dos dois lados. Agora, o que nós precisamos podemos discordar, desde que a discordância seja elaborações mentais baseadas em mesmos princípios. Eu não posso ter uma ciência de um lado e outro tipo de ciência de outro lado. Eu acho que a questão é discutir, discordar, mas respeitar os princípios científicos. Se os princípios forem os mesmos, nós tenderemos a convergir mais. E essa é a defesa, as defesas dos princípios de racionalidade científica. Então, controvérsia é bom, desde que basearam nos mesmos princípios. Outra questão é que esse não é também um momento de tanta controvérsia, de tanta discussão, de tanto debate, é um momento de tomada de decisão e mais assertividade em relação a políticas de saúde pública. E essas controvérsias estão em tudo, né? E é em vacinação de criança, em vacinação de adulto, e se a vacina é segura ou se não é segura. E os dois lados estão querendo debater demais de uma maneira oportunista. Precisamos convergir um pouco mais. O momento da crise não é um momento de ficar com tanto debate, é um momento de pacificação. E eu acho que princípios científicos são caminhos bons de pacificação. Agora, se a gente destrói os princípios científicos com sofismas pseudocientíficos, fica difícil da gente se aproximar. Essa é a realidade que o Brasil está vivendo. Hoje, a imprensa está noticiando de uma maneira bastante enfática essa decisão desse secretário de ciência. Aparentemente, eu não conheço a pessoa, mas parece ser um secretário de ciência anticientífico ou algo assim. Né? Embora ciência não seja a resposta para tudo. Ciência é o guia, é o norte, mas que exista aquele norte. Eu não posso, durante uma caminhada, jogar fora a bússola. Até a próxima semana e obrigado pela atenção.